Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. É não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Epigenética. A palavra epigenética entrou no vocabulário da moda nas redes sociais com uma aura de superpoderes que combina muito bem com a definição do termo. O prefixo epi significa estar acima, estar sobre. Epiderme, por exemplo, é a camada da pele que fica acima da derme. A epigenética, portanto, estaria acima da nossa própria genética. Existe a possibilidade de que marcações epigenéticas sejam passadas de geração em geração. É como se a alimentação do seu pai ou da sua mãe hoje afetasse o metabolismo dos seus netos. Então, na medida do possível ou quase, a gente vai tentar entender o que podemos fazer com essas informações. Quem explica tudo isso pra gente no episódio dessa semana é a nutricionista Fabiana Tebet, conversando conosco direto da nossa querida BH. Bem-vinda, Fabiana, tudo bem? Ei, Fernando, tudo ótimo, e você? Maravilha! Muito obrigado pela presença. Vamos começar sabendo, né? O que a gente faz com essa informação? O que a gente já sabe sobre a influência dos hábitos de vida e da alimentação dos nossos antepassados. Eu vou dar uma explicaçãozinha breve aqui, eu acho que é interessante, sobre o que seria, né, a epigenética, porque são fatores que vão influenciar uma manifestação ou não de um gene, né, mas sem modificá-lo, tá? Então a gente não modifica a fita do DNA nem nada, mas são interferências, são marcas, igual você falou no início, são marcas que vão gerar influências nessas manifestações. Exatamente. Agora, é importante essa observação aí que você está fazendo, ela não vai mudar o DNA. Ela pode influenciar. Isso, a gente não tem modificação. Então, por exemplo, o nosso DNA é o que a gente herdou, né, dos nossos pais, do nosso pai, da nossa mãe, e isso é definitivo. Então, quando a gente faz um teste genético, ele vai ser eterno, né? A gente consegue ir fazendo adesões a esse exame genético de acordo com o que a ciência vai descobrindo, mas ele continua sendo o mesmo. Quando a gente estuda mais sobre epigenética, existem relatos interessantes de gerações que vieram depois na Europa, com a influência de famílias que passaram privações e dificuldades durante a Segunda Guerra Mundial, e isso acabou tendo, de acordo com estudos científicos, informação muito importante para desenvolvimento até mesmo de obesidade. O que foi isso? Isso. Então, essa privação, né, essa restrição de nutrientes, eu até comentei sobre isso, eu acredito que foi ontem, se não me engano. Tem um estudo que mostra que essas famílias que passaram fome, isso acabou influenciando, né, gerando marcas epigenéticas nos genes dessas crianças, e isso acabou por acarretar em crianças obesas, desenvolvimento de obesidade. Então, todas essas marcas, né, dessa privação de nutrientes, dessa privação calórica, levou até mesmo a déficit cognitivo nessas crianças. Não é uma ciência recente, isso existe literalmente falando muitas gerações passadas. A gente pode avançar uma pesquisa muito intensa com relação a tudo isso. Mas o que chama atenção é que atualmente a internet tem vários depoimentos de celebridades dizendo que fizeram um tratamento baseado na epigenética que acaba zerando a chance de câncer nos filhos. O que há de fato nisso? O que a gente precisa entender quando busca informação referente a esse suposto, estou fazendo aqui o sinal entre aspas, milagre da epigenética? O que a gente tem hoje, né, eu acho que é mais conhecimento, e a gente vai tendo cada vez mais conhecimento sobre o estudo do DNA e o que interfere nesse DNA. Nesse projeto que foi feito, né, já tem quase 10 anos do projeto Genoma, a gente descobriu quais eram os genes e, assim, em tese, teria descoberto a cura de todos os males. Só que a gente viu que o ambiente influencia muito. Assim,
falar que a gente vai conseguir zerar a chance de um indivíduo ter um câncer ou um diabetes é muito difícil, porque assim, a mãe ela pode fazer toda uma programação gestacional para ela cuidar ao máximo e evitar ao máximo em gerar marcas epigenéticas no DNA dessa criança. Só que assim, o estresse, por exemplo, que ela passar durante a gravidez vai gerar marcas nessa criança. Então, assim, e até mesmo o estilo de vida que essa criança vai levar vai influenciar se ela vai ter um câncer, igual a gente está citando aqui, ou não. Ainda mais uma doença multifatorial, igual o câncer é. É muito legal também a gente observar alguns estudos que foram feitos com gêmeos, que são gêmeos absolutamente iguais, mas que por determinadas circunstâncias viveram distantes um do outro. E a partir da relação de cada um deles com o meio da vida que eles tinham ali, eles foram se desenvolvendo de forma completamente diferente. Aí tem um que está magrinho, o outro que está bem gordinho, um que parece ser bem mais velho do que o outro. Isso é a influência da epigenética, que é a influência do meio onde que a pessoa está inserida. Então, assim, às vezes um ambiente que tem mais sol, um ambiente que tem menos sol, como que essa pessoa se alimentou, né? Às vezes esse outro gêmeo, digamos assim, foi ter uma alimentação mais ocidental, o outro foi um que se cuidou um pouco mais, ou passou uma privação, né, calórica. Então, tudo isso vai influenciar em como esses genes vão se manifestar, mesmo eles sendo univitelinos. E com relação à obesidade, que é um estudo importante dentro da sua área, já que você é nutricionista, né? Como é que isso acaba também sendo uma herança de gerações até muito antigas? Isso é muito comum a gente observar que filhos de obesos acabam tendo até mais facilidade de desenvolver obesidade e de passar essa questão também para os filhos, ou seja, netos também obesos, bisnetos obesos. O meio também interferiu aí nessa questão, né? O meio interfere, até porque assim, tem a questão até do hábito alimentar, né? Então, por exemplo, uma família de obesos, ela vai passar toda essa questão de um hábito alimentar, como comer, assim, vai passando de pai para filho, né? Mas hoje a gente tem genes importantíssimos que já está bem estudado, bem evidenciado, que eles favorecem, né, o indivíduo a vir a ser obeso ou ter um sobrepeso maior. Eu, por exemplo, eu tenho quase todos os genes, assim, todos os polimorfismos, era para eu ser uma pessoa bem sobrepeso ou até obesa, assim, com o meu perfil genético que eu tenho. Mas a gente já tem muitos estudos que mostram qual tipo de dieta influencia melhor, quais os nutrientes influenciam melhor. Então, já tem uma gama de estudo que poderia prevenir com que esse gene se manifestasse de uma forma exacerbada, digamos assim. Você fica mais atenta a isso. A gente está falando, então, desse ponto de contato da epigenética com os testes genéticos, que há pouco tempo atrás eram caríssimos, mas eles seguem numa curva para baixo, que vai diminuindo o valor. Quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais o preço cai e ele se torna mais acessível. Porém, fazendo um alerta aqui para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, que é preciso ter muita atenção com relação à oferta desse tipo de teste, né, Fabiana? Isso. Eu acho que assim, o mais importante da gente se atentar é que todo exame, eu acho que ele tem uma indicação, né? Ele deve ser indicado por um profissional e a leitura dele, principalmente porque a leitura de um exame genético, ela não é fácil. Hoje os laboratórios facilitam bastante porque eles colocam embaixo, assim, uma breve interpretação. Mas um gene, ele pode ter interpretação assim, de várias coisas, várias situações. Então, é importante a todo mundo ter essa leitura realizada por um profissional. Exatamente, porque lembrar também que é só uma informação, não é uma condenação. Você citou o seu caso, existia uma informação de uma predisposição para a obesidade e você lidou muito bem com essa informação, não que ela fosse uma condenação. Isso, eu passei, assim, digamos que há uns 10 anos atrás, eu estava
pelo menos uns 15, 16 quilos acima do que eu tô hoje. Eu não tinha tanto cuidado, né? Não tinha tanta informação. Depois que eu fiz o teste genético, acho que é interessante a gente pensar no teste genético como um manual de instrução. Então, ele vai dizer ali quais são os pontos de alerta que a gente deve ter. Hoje, a gente tem bem estudado, por exemplo, para Alzheimer, a gente já tem um gene que vai dizer, então, já tem alguns nutrientes, já tem algumas suplementações que a gente consegue dar uma atenção maior para a pessoa que tem um polimorfismo. Agora, de uma forma geral, a gente pode dizer com segurança, dentro de tudo que a gente sabe, é claro que ainda existem várias perguntas. Aliás, eu acho que existem mais perguntas do que respostas quando a gente fala sobre esse oceano vasto da epigenética, mas de uma forma geral, o que a gente come, o que a gente faz hoje, o que a gente pensa hoje, pode ter uma influência direta na vida dos nossos filhos, netos e bisnetos. Pode, então eu acho que isso pode trazer até talvez um pouquinho mais de serenidade pra gente, né? Uma serenidade atenta. Porque talvez um desentendimento que você vai ter hoje, um estresse que você vai ter, né? Ele vai gerar marcas, sim, com certeza. E os problemas que a gente tem hoje foram lá, puxa vida, meu vovô Abreu, lá de Pitangui. Isso aí, eu tô pagando esse karma também aí do meu avô, do meu outro vovô Rocha, da minha bisavó, da minha avó Lota, tá tudo aqui comigo? Tá tudo aí com você. Todas as marcas, elas vão sendo passadas. Então, eu acho que o interessante é a gente tentar se cuidar o máximo possível para que a gente passe uma herança, né? Porque eu acho que é o bem mais valioso que a gente tem, é a nossa saúde. Então, eu acho que hoje a gente perde muita saúde, né? Que é igual esse ditado que existe, que a gente perde muita saúde para poder conquistar muito bem material. Mas o bem mais caro que a gente tem é a nossa saúde e é a herança mais valiosa que a gente pode passar. Isso é muito legal. Agora, é muito legal também prestar atenção na oferta de produtos e serviços relacionados à investigação genética, relacionados à epigenética e principalmente imunidade e também longevidade, porque a internet é um território fértil para tudo isso. Quais são as informações que a gente precisa ficar atento quando a gente busca nesse emaranhado de ofertas algo que pode ser realmente útil? Olha, eu acho que assim, a internet ela tem um grande viés, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente tem profissionais muito bons que estão oferecendo assim de maneira gratuita muita informação válida, né? Eu acho que quando a gente quer pesquisar um problema que ele é um pouquinho, assim, ele é um pouquinho mais minucioso, né? Algo relacionado à nossa saúde ou alguma preocupação, suponhamos que eu tenha uma herança muito grande, né, na minha família de histórico oncológico, então eu acho que é interessante investigar para você poder saber o que né, nesse manual de instrução está te trazendo, mas com a leitura de um profissional. Nos Estados Unidos e na Europa, se eu não me engano, era vendido nas farmácias ou ainda é vendido nas farmácias e eles fizeram lá um estudo que mostrou que esse teste genético, quando feito assim, fui ali, comprei na farmácia, fiz o teste genético, ele te trazia muito mais estresse, te levava a muito mais problemas, digamos assim, pela falta de interpretação do que as soluções, né? Porque a gente faz um teste genético buscando soluções dos nossos problemas ou uma resposta para um problema, né? Exatamente. Não tem almoço de graça, né? Não tem milagre. Não. Infelizmente, não tem aquela pílula mágica que você vai tomar e resolver todos os problemas. Pode comer de tudo, pode beber de tudo, pode fazer de tudo na vida. É claro que precisa equilíbrio, precisa escolha, precisa método, precisa organização. Isso, com certeza. E também tem assim, hoje, né, a gente tem muitas dietas, digamos assim, da moda, e que às vezes a gente vê, porque a blogueira X fez essa dieta e para ela tá funcionando, e a gente não analisa um contexto, e às vezes até a sua genética, ela não favorece a esse tipo de dieta, sabe? Então você não vai ter aquela perda de peso e isso talvez te gere uma frustração. Exatamente. Falando sempre disso, né? De dieta, perda de peso, a gente gravou um episódio aqui com a Renata Poscos falando sobre gordofobia. E o que ela fala é que a sociedade cobra muito uma estética do obeso, do gordo, e cobra que ele faça um regime, uma dieta, não para ele próprio, mas sim para a sociedade. E ele acaba fazendo, acaba se submetendo, acaba subvertendo a sua própria vontade e depois
acaba tudo voltando à mesma condição, o cachorro correndo em torno do rabo. Esse autoconhecimento, essa autodescoberta, se ela não acontecer, não tem teste genético, não tem dieta, não tem epigenética, não tem nada que vai resolver. Não tem. Eu acho que, assim, é importante a gente ter uma aceitação, né, e procurar ajuda quando a gente vê que esse excesso de peso está trazendo grandes prejuízos, né, porque o excesso de peso traz muitos prejuízos, e tratar primeiro o que está sendo ocasionado com esse excesso de gordura. Então, às vezes, um diabetes, uma resistência insulínica. Um paciente que tem uma resistência insulínica, dificilmente ele vai conseguir perder peso se ele não tratar essa resistência insulínica. Exatamente. E existe uma particularidade, uma individualidade que os testes genéticos trazem e que o estudo da epigenética traz, de tratar cada indivíduo como uma unidade maravilhosa dentro desse universo que a gente habita. E os termos científicos que definem problema, por exemplo, o IMC, Índice de Massa Corporal, é frio, é algo completamente imutável. Você calcula ali a sua massa corporal, tira ali um índice e ali tem a taxa de obesidade, sobrepeso ou não. Quando, na verdade, existem todas as constituições do organismo que precisam ser analisadas. Você concorda que a epigenética e a interpretação dos testes genéticos passam por isso? Eles avançam além desses índices que determinam problemas? Sim, igual, por exemplo, o índice de IMC, ele é bem falho, sabe? Porque a gente pode pegar um paciente com 100 quilos ou 110 quilos e ele ser um fisiculturista, né? Então, a gente não vai estar analisando a composição corporal, e a gente vai estar preocupada ali com a altura e o peso. E isso vai dizer se ele é obeso ou não. Se um paciente que é fisiculturista, a gente fizer o IMC dele, a gente vai taxá-lo como obeso. O teste genético, a gente diz assim, né, que a gente pode oferecer uma nutrição de precisão para aquele paciente. Então, a gente consegue individualizar cada vez mais. Porque eu estou vendo ali, né, estou lendo aquele paciente, vou juntar com os dados bioquímicos dele, né, que é o exame de sangue, ou talvez um teste de alergia que esse paciente vai ter, né, um teste alérgico, e qual é o contexto que esse paciente está inserido. É um paciente que tem um trabalho, né, que exige muita força cognitiva, ou que exige uma força muscular muito grande. Então, tudo isso precisa ser discutido para que a gente consiga ver esse teste genético com mais precisão. A questão até do sono também precisa ser analisada, né? Às vezes o trabalho desse indivíduo favorece uma privação de sono que acaba causando outros danos. Os meus pacientes que têm grandes prejuízos de saúde são médicos que dão plantões. Então, assim, é plantão de 24 horas, plantão de 36 horas. Então, passam a noite virada, acabam trocando o dia pela noite. E nós temos o que a gente chama de ciclo circadiano. E ele é muito importante, né? Porque nós somos animais diurnos, né, e não noturnos. A gente passa a vida entendendo, né, que a gente é dissociado da natureza, né, a gente imagina que vai jogar o lixo fora, né, quando na verdade não tem fora nem dentro, não tem a natureza e a gente, tem a gente como um todo, né, nós somos isso tudo. Isso, o meio que a gente está inserido é o maior influenciador de toda a nossa saúde, sabe? Como que a gente lida com esse meio, né? Porque eu acho que, principalmente você morando em São Paulo, que é uma mega cidade, está inserido num ambiente mais estressante. Eu também, em Belo Horizonte, estou inserida num meio estressante. Então, como que a gente vai lidar, né? E procurar alternativas para lidar bem com isso e para trazer uma natureza mais saudável, porque, afinal de contas, somos animais, né? Exatamente, a gente é bicho bom. E eu acho que o que fica desse episódio é a informação de que é preciso ter muito cuidado para buscar essa informação que é preciosa por si só, mas a interpretação dela pode fazer toda a diferença, e para isso a gente precisa buscar o profissional competente, né? Isso, um profissional bem capacitado na área. Não são todos os profissionais, porque às vezes a gente tende assim a julgar o profissional de saúde, porque ele sabe, esse não sabe, mas
a gente acaba, hoje a medicina ela tá tão fragmentada, as pessoas estão se especializando cada vez mais. Isso é bom, mas tem um viés, né? Então, procurar um profissional bem capacitado nessa área de genética faz toda a diferença. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a sua presença, Fabiana Tebet. Muito obrigado. É sempre uma alegria falar com você. Boa sorte aí na sua jornada e que você tenha genes fortes e principalmente felizes para seguir o caminho. Obrigada para você também. Valeu, e também agradecendo a você que ouviu a gente até aqui, recomendando para que você compartilhe esse conteúdo para alguém que você sabe que vai gostar, porque está precisando de ouvir tudo isso que a gente falou. Valeu, até a próxima!